Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio nosso. Hoje a gente vai apresentar aqui para vocês a tese da professora Paula Cristina, né? Vai apresentar a sua tese defendida, que tem o título Mensuração da imagem de destino baseada na natureza. Um modelo multidimensional da medição empiricamente validada. Ok, professora? Seja bem-vinda e fique à vontade para apresentar o trabalho. Ok, muito obrigada, professor Noslin, de ter nos convidado, dar essa oportunidade, mais uma vez, porque a gente já fez essa tese tem um tempinho, mas não tanto, né? Já foi praticamente final de 2021 para 2022, mas é sempre bom a gente resgatar esse conteúdo, que é um conteúdo ainda muito recente, né, em relação ao estudo, e oportunizar, né, a apresentação e a divulgação desses trabalhos que saem aí dos doutorados, né? A gente sabe que são 4 anos, né, que o professor fica se dedicando para a construção de um estudo de uma forma aprofundada, né, e bem balizada, e aí para a gente é sempre uma satisfação poder apresentar trabalhos como esse, né, vindo de uma tese, de um doutorado, tá bom? Então, só quero agradecer. Então, como você já me apresentou, eu sou a Paula Chaves, né, meu sobrenome, e essa tese, ela foi desenvolvida no programa DINTER, né, no programa entre a Universidade do Estado e a Univale. E o meu professor orientador foi o professor Francisco dos Anjos, né, que é professor da Univale, lá de Balneário Camboriú, do programa, né, de Turismo e Hotelaria, de pós-graduação, no caso, doutorado. E a tese, né, o título, né, como você também já colocou, é a mensuração da imagem, destino baseado na natureza, mas a gente está propondo aí um modelo multidimensional de medição, empiricamente validado. Não vou me atentar muito a falar aqui, porque no decorrer da tese a gente vai explicar, né, o que é esse multidimensional, né, e essa medição empiricamente validada também, tá? Aqui tem minhas palavras-chave, né, dessa tese. A gente trabalha com imagem de destino, trabalhamos também com destino baseado na natureza, e a gente faz esse modelo, quando a gente pensa nesse modelo, a gente pensa no modelo global, um modelo que pode ser aplicado em qualquer destino de natureza, né? Mas a gente, para validar, né, e ele realmente se tornar um modelo, a gente precisava fazer a validação dele em algum atrativo. E claro, né, se eu sou do Brasil, eu vou buscar um atrativo de natureza do nosso Brasil, então eu fiz em relação à Amazônia Legal, que é a nossa Amazônia brasileira, tá? Além da gente estudar essa imagem de destino, essa formação, a gente também procura ver as influências dessa formação da imagem nas intenções comportamentais. E aí a gente tem a questão da revisitação, da recomendação, e eu também trago, né, dentro desse construto de variáveis, tanto da formação quanto dos sucessores, que são essas intenções comportamentais, eu também trago uma matriz teórica relacionado a esses atributos relacionados a esses itens, né, das intenções comportamentais, da revisitação, da recomendação, do WAM e do IWAM, que é o boca a boca e o boca a boca eletrônico. E outra palavra-chave que tem muita relação com o meu trabalho é a mensuração de imagem, né, porque uma coisa que eu observei, professor, é que a nível nacional, e aí eu estou falando de Brasil, as pesquisas em relação à mensuração, elas são ainda incipientes, né, a questão de você realmente propor modelos, de você validar modelos, né, psicometricamente, e de você usar técnicas de estatísticas mais robustas para dar maior confiabilidade, né. A gente vê muito o estudo da imagem de uma forma mais qualitativa, e às vezes nem empregando, né, às vezes essas teorias, né, que são intrínsecas, né, ao estudo da formação da imagem de destino, como você analisar esses componentes que fazem parte dentro desses atributos, tá? Então, o problema central da tese, inicialmente, né, eu acho que foi uma das minhas primeiras inquietações, foi identificar se os estudos existentes, né, sobre imagem de destino, eles apresentavam uma escala de medição já testada e validada em destinos turísticos baseados na natureza, porque essa seria a minha principal lacuna. Então, eu fiz todo um levantamento, né, a partir desse problema, para saber se realmente já tinha sido feito
alguma escala de medição testada e validada no destino turístico baseado na natureza. E, para minha surpresa, não. E aí acabei, dentro desses outros problemas, investigando outros problemas também. Relacionados à teoria de turismo baseado na natureza, né? Então, buscando, né, por meio desse termo, o turismo de, o turismo na, eu observei que os estudos relacionados a turismo de natureza apresentam discussões em relação, perguntando, né, se apresentam relações com a imagem de destino. Então, dentro dessa relação do turismo baseado na natureza, eu não identifiquei nenhum estudo relacionado à imagem de destino. As publicações, se elas eram relacionadas a turismo baseado na natureza, elas também apresentavam estudos a nível Brasil, né, e foi um outro achado. A gente só encontrou, na verdade, 2 estudos relacionados à imagem, e os 2 são do Pantanal, daqui a pouco a gente vai ver. E também queria saber se, dentro dessa teoria de imagem de destino baseado na natureza, que é uma das contribuições da minha tese, se os estudos, né, sobre imagem de destino também apresentavam atributos relacionados ao meio ambiente suficientes para a construção de um modelo de medição estruturado, né, para que eu pudesse formar, então, essa matriz teórica, né, porque quando a gente estuda, né, vamos dizer assim, a imagem de um destino, a gente faz um construto, e dentro desse construto a gente vai ter os atributos daquele destino. E nem sempre você vai ver esses atributos naturais presentes nesses estudos, ou às vezes você vai ver uma variável, 2, 3, então tinha aí um desafio bem grande a ser cumprido, né? Então, dentro do estado da arte que eu faço, com os termos turismo baseado, turismo de e turismo na natureza, né, eu identifico um estudo relacionado à imagem de destino, que é o de Obenur, de 2006, né, onde ele faz um estudo analisando imagens mesmo de fotos, e ele também traz uma análise quantitativa, mas não validando o modelo e também não utilizando outras dimensões. E em relação ao Brasil, em relação a estudos, né, turismo baseado na natureza, ou de ou na, a gente tem aí 2 estudos no Pantanal, na região do Pantanal. Um é de Artes et al. 2018 e o outro é de Alho 2019. Mas se a gente for analisar os 2 estudos, eles também não fazem esse estudo relacionado realmente à formação e à mensuração da imagem. Não chega a se comentar nem em relação a esses componentes que fazem parte da formação, tá? E aí, esse estudo a gente fez na EBSCO e também não era o principal foco, isso era para ajudar mais a construção da teoria, realmente, e também na ajuda de decisão, por minha parte, de qual termo eu iria usar. Eu vou usar o turismo baseado, eu vou usar o turismo de, eu vou usar o turismo na. Então, eu fiz na EBSCO e na Publicações em Turismo, que é uma base da USP, né, e que envolve tanto publicações a nível nacional, Brasil, e também dos países ibero-americanos que falam a língua português e espanhol. Então, eu analisei 228 artigos, a gente levantou 228 artigos, e nós conseguimos aí verificar 78 artigos que foram selecionados para a gente até, inclusive, responder algumas hipóteses qualitativas do nosso estudo, tá? E dentro do estado da arte, de imagem de destino baseado na natureza, o que a gente encontrou? Porque a gente fez primeiro buscando esses termos até para a gente buscar a teoria, né? Como eu falei, para a gente decidir qual era o termo realmente que a gente iria usar. E depois eu fiz um sobre imagem de destino baseado na natureza. Novamente, o achado ele se confirmou, só apareceu o de Obenur, 2006, mas a gente conseguiu ver que havia incipiências em construtos mais abrangentes, né? Então, poucas variáveis relacionadas ao meio ambiente. Então, eu pegava vários artigos, tinha uma variável relacionada ao meio ambiente, às vezes 3, raros foram os trabalhos que tinham mais de 3 atributos relacionados à natureza. E ausências de componente conativo, né, que é uma característica dos estudos dentro da imagem de destino. Você apoiar mais as suas pesquisas, você vê maior quantidade de pesquisas voltada ao componente cognitivo, que são os atributos visíveis, né?
Então, quando eu vejo uma imagem, eu estou vendo todos os elementos que tem ali naquela imagem, esses são os atributos cognitivos, né? E já os afetivos são os sentimentos. Então, a partir do momento que eu vejo uma imagem, eu tenho alguns sentimentos, né? Ai, que coisa linda, gente, amei esse lugar. Então, já vou expressar sentimentos também. E o conativo, ele já é o do desejo, né? Aquela coisa tipo, eu quero muito ir para esse lugar, gente, eu queria passar minha lua de mel nesse destino, né? Então, a gente percebe dentro da literatura de imagem de destino uma tendência para os atrativos cognitivos, e é comum, porque a partir deles a gente vai criar as nossas ferramentas mercadológicas, a gente vai decidir que tipo de imagem que a gente vai veicular, né? Então, está muito relacionado com a estratégia de marketing, o afetivo também e o conativo também, mas o pano principal, né, o que chama logo a atenção, é o que está visível, né? E aí a gente viu que cognitivo ok, cognitivo e afetivo já é em menor número e conativo baixíssimo. E estudos que têm os 3 componentes, muito poucos, né? Muito incipientes, tanto na literatura nacional quanto internacional. E aí a gente analisando, a gente levantou 393 artigos, né, dentro dessas bases, a EBSCO, a CAPES, a BDTD, a Publicações de Turismo, a Taylor & Friends, e dentro desses 393, só 14 realmente traziam algum elemento ou algum estudo voltado para variáveis do turismo de natureza. Então, você imagina aí a dificuldade que foi, né? Então, a gente já viu logo de início que a lacuna que realmente deu a pertinência para a tese foi a ausência, né, inicialmente, de escalas de medição validadas em relação à imagem de destino, a ausência de estudos que analisem os componentes cognitivos, afetivos e conativos juntos, né, dentro desse modelo, né, desse construto, incipiência de construtos de variáveis mais abrangentes. Então, como eu falei, 3 variáveis apenas, né, estudando dentro de um destino, né, 4, 5, cheguei a pegar 1 com 7, mas a maioria eram 3, 4, às vezes 1. Incipiência na verificação dos componentes comportamentais também, né? Então, a gente via que, às vezes, o estudo, ele parava ali, mas ele não analisava, ou então ele só analisava as intenções comportamentais, ou então só uma. E aí a gente tentou trazer tanto a revisitação, quanto agora eu esqueci o nome, acabei de falar, a revisitação, a recomendação, e a gente também também contribuiu nessa questão do WOM e do IWOM, que daqui a pouquinho eu vou tentar mostrar aqui para vocês, tá? Então, o objetivo geral, a partir do problema, foi construir e validar uma escala estrutural multidimensional para mensurar a imagem de destino baseada na natureza, que incluísse tanto os componentes afetivos, cognitivos e conativos, e também os seus sucessores da imagem, né, que são os sucessores de resposta dessa formação dessa imagem, que é a revisitação, a recomendação, o WOM e o WOM. Só para esclarecer, né, o WOM e o WOM são teorias internacionais, mas nós também usamos. O WOM é o Word of Mouth, né, o boca a boca, e o IWOM já é uma versão já atualizada do WOM, que é o boca a boca eletrônico, né, que é o que a gente hoje está mais utilizando. Eu não vou falar dos meus objetivos, tá, professor, porque são muitos, então acho que eu vou pular essa parte. Trouxe aqui as hipóteses, os conjuntos de hipóteses, na verdade, cada conjunto desse acabou trazendo mais umas 3 hipóteses, lá na frente vocês vão observar, mas também não vou ler todas, mas a ideia principal era responder essas 4 hipóteses aqui, né? Se a imagem geral de um destino baseada na natureza, ela podia ser medida por um construto tridimensional, ou seja, incluindo os 3 componentes, cognitivos, afetivos e conativos, e quando a gente fala isso, é realmente observar qual era a influência deles, né? E se a imagem global de uma destinação turística baseada na natureza, ela poderia também ser operacionalizada por um construto de terceira ordem, né? Ou seja, havia um arranjo, né, onde eles realmente se dividiam, né? E aí eles tinham essa influência. E da imagem geral de um destino baseado na natureza e a influência positiva dos seus sucessores na imagem, né? Se tinha essa influência, né, dessa imagem geral e desses componentes dentro dos sucessores. E se esses componentes da imagem, também os seus sucessores, se eles tinham validade contingente e discriminante, tá? Então, essas eram as hipóteses do trabalho. A primeira sessão, assim, e eu gostei muito de trabalhar nessa sessão, porque eu acho que é uma das minhas primeiras contribuições,
é falar desse turismo baseado na natureza, né? Então, tem um momento onde eu abordo por que eu escolhi o termo conceitual turismo na natureza, né? Um outro momento onde eu coloco esse despertar do interesse pelos ambientes naturais, e aí eu vou fazendo toda uma cronologia para a gente se inserir nesse tema, né? Até ver aí essa importância, por que as pessoas hoje buscam tanto esses ambientes. E depois eu faço esse estado da arte sobre o TBM, que é aquele que eu apresento ali, onde a gente analisa esses 78 artigos, e por último eu apresento essa teoria, que é o turismo baseado na natureza, que eu vou já explicar para vocês, mas aqui nesse slide que fica melhor apresentado. Então, o que eu observei? Quando eu fui buscar, quando eu fiz esse levantamento, e eu me atentei a trazer tanto uma base ibero-americana, né, que no caso foi publicações de turismo, quanto também uma base internacional, eu verifiquei, eu me deparei logo com uma situação. Quando eu fiz o levantamento na parte internacional, e eu jogava Natural Tourism, turismo de natureza, ou turismo na natureza, né, porque no inglês não tem essa preposição, eu jogava lá Natural Tourism, e o que acontecia? Eu vi que tinha muito turismo baseado na natureza, Natural Based Tourism. E aí eu disse, meu Deus, o que é isso aqui, né? Deixa eu entender direito o que é. E já na parte nacional, né, quando a gente joga turismo de, turismo na, só vinha turismo de, turismo na. Também tentei jogar o turismo baseado na natureza nessa tradução e não encontrei nada. E eu digo, bem, então deve ser um termo, e agora eu vou ter que ler. E aí, o que eu percebi? Duas situações. A primeira é que a gente, no Brasil e também nos países americanos, a gente usa mais o turismo de natureza e o turismo na natureza. A gente ainda não discute o turismo baseado na natureza, né? E existem alguns autores, como Silva, 2006, Silva, 2013, Fernandes, 2005, Silva e Martins, 2018, entre outros autores, que eles vêm apontando que não está tendo tipo uma confusão teórica, o que é normal acontecer em muitas teorias, porque você pega, às vezes, um texto, um artigo, você está lendo, uma hora o autor está dizendo que turismo de natureza é isso, lá na frente ele continua falando e troca a preposição, ele põe turismo na natureza. E aí começa a interpretar que turismo de e turismo na é a mesma coisa. Ou então, turismo de e turismo na são coisas diferentes. Mas o turismo na natureza, assim, realmente discutindo o turismo na natureza, você quase não vê. Você vê sempre levado para o viés do termo teórico, turismo de natureza, né? Então, esses autores, eles apontam que já há uma fragilidade, né, na nossa discussão teórica, que eu acredito que a partir do momento desses levantamentos de estado da arte, de trabalhos realmente mais aprofundados, a gente vai começar a traçar um caminho mais uniforme, né, e até com a ajuda também, né, de todos esses recursos digitais. E ele também tem um viés, né, como eu trago aqui o Etchenberg, Silva, 2013, o Fernandes, 2005, o Pires, 2002, né, a própria Organização Mundial do Turismo, né, que fala o que é o turismo de natureza, e o Decreto-Lei de Portugal, que estipula o que é o turismo de natureza, eles colocam para a gente que o viés, na verdade, dessa teoria do termo turismo de natureza é muito voltado para a questão da sustentabilidade e para a questão da gestão, da conservação, o que é de extrema importância para a vitalidade de qualquer destino natural. Entretanto, quando você fala de imagem, você está ali para ver como é que os outros veem, né? Então, como é que o turista vê esse local, né? Então, vamos pegar um exemplo, por exemplo, da praia de Copacabana. A praia é um elemento natural, né? Ele teria, de repente, que ser um turismo na natureza ou um turismo baseado na natureza, né? Mas as pessoas que estão ali, que estão visitando aquele atrativo, vão em função da praia. Mas ali você não percebe nenhuma gestão em relação à sustentabilidade ou à conservação daquele ambiente, né? Não existe ali um trabalho voltado. Então, os autores vêm reclamando em relação a isso, porque às vezes você precisa de uma teoria mais abrangente e para você poder adequar, e aí a gente não consegue encontrar, né? E aí, o que vai acontecendo, como a Silva, né, e também a Silva e Martins, 2018, ela vai e fala, olha, as pessoas estão começando a adaptar a nossa teoria para tentar deixar de acordo com o que elas precisam. E aí eu achei super interessante trazer a discussão do turismo baseado na natureza,
que é um olhar geral, onde a natureza ela se sobrepõe a qualquer outra coisa dentro do atrativo, né? E isso é que é o interessante. Eu posso estar analisando um turismo de massa, eu posso estar analisando um turismo alternativo, eu posso estar analisando um turismo segmentado, um tipo de turismo, né? Mas não necessariamente ele está atrelado a segmentos ou, novamente, as questões conservacionistas ou sustentáveis, tá? Não significa dizer que não seja importante, mas teoricamente eu consigo trabalhar com ele de uma forma mais, a teoria mais abrangente, tá? Englobando todas essas questões. E aí, eu tomei a decisão, então, de escolher o termo conceitual, que é o turismo baseado na natureza, que é muito utilizado a nível internacional. Inclusive, eu também trago um desses dois autores, né, que eles falam, olha, a gente precisa de um turismo, aliás, de uma definição ou de um termo teórico mais abrangente. Aí a gente entra já na parte da tese, onde a gente traz um capítulo falando sobre a contextualização da imagem de destino, né, e traz aí as suas definições, né, não sei se está dando para ver, mas aí tem vários autores, né, pelo menos os principais, né, que balizaram a sessão. Também a formação da imagem, ou seja, como é que ela se forma, quem são esses estimuladores externos que vão estimular você a ver determinada imagem, a buscar determinada informação sobre determinado destino, como isso acontece na mente, né, e como é que isso pode trazer de resposta. E depois eu falo da mensuração da imagem, e aí eu trago dois, um é do Etney Hitch, né, que ele trabalha as dimensões básicas da imagem, e o outro é o Gartner, que ele trabalha a evolução, ele trabalha as dimensões, perdão, o Etney Hitch é o modelo conceitual, são as dimensões conceituais, e o Gartner são as dimensões básicas da imagem. E aí eu vou fazendo uma evolução das outras pessoas que vão trabalhando a imagem de destino até chegar em estilos, né? Estilo 2006, 2016 e 2017, porque estilos ele encontra uma lacuna sobre o componente cognitivo. Ele é muito pouco discutido e ele, durante muito tempo, ele foi confundido como uma intenção comportamental. E, na verdade, o componente cognitivo, ele está relacionado ao estado de conação. O que é o estado de conação? É o estado de desejo. É como eu olhar isso aqui, for numa loja, disse, gente, eu estou vendo as características, né? É um mouse pequeno, que não tem fio, é rosinha, né? E aí eu olho e eu já crio um sentimento. Eu gostei tanto desse mouse e também um desejo. Eu queria comprar esse mouse. Olha aí o desejo, né? Então, a literatura sobre imagem, ela teve aí também essa confusão, como eu falei, em relação à confusão, em relação a algumas confusões que existem na nossa teoria, né? E aí ele chama atenção disso. E aí ele traz que o conativo, ele é um componente formador da imagem, e não um componente de saída, e que em alguns momentos, e realmente eu fui e li, eu vi várias situações como essa, e a Pereira, que é a Melise, que é uma professora, também doutora, né, e eu bebo muito na fonte da Melise, até indico para apresentar a tese dela. E aí a Melise também vai lá e confirma a mesma coisa. E tanto Estilos quanto a Melise Pereira, eles propõem, né, eles validam um modelo e eles estudam para ver se realmente o componente conativo, ele vai ter esse conativo, ele vai ter uma força dentro desse processo, se ele realmente vai conseguir fazer parte dessa formação, e todos dois conseguem validar isso, né? Então, foi outra contribuição que eu dou continuidade a partir também do estudo de Estilos, que é um autor internacional, e do estudo de Melise. Se você quiser fazer alguma pergunta. Não, eu estou, assim, viajando no tempo, assim, porque essa questão de terminologia, a gente vem no turismo há muito tempo, né? Sei lá. Sim. E assim, não é sobre mim aqui o trabalho, mas no mestrado eu trabalhei essa questão, na questão do ecoturismo, do turismo rural. Então, falando tudo isso, assim, eu estou pensando aqui, se eu tivesse trabalho, assim, naquela época, entendeu? De já entender essa preocupação que não se tinha na época, né? E atropelou, aí virou, tudo era turismo na natureza e tal, né? Então, eu estou
Estou aqui encantado, por favor, muito bem. Ai, que bom. E assim, é uma coisa, né, professor, que acontece em todas as teorias, né? A gente não está aqui fazendo uma crítica, isso acontece, acho que daqui para daqui a uns anos, talvez isso vá diminuir, porque a gente tem a internet. Então, hoje eu consigo fazer uma base de fazer um estado da arte muito mais amplo, né? Eu consigo ter acesso às discussões internacionais. Então, a coisa vai realmente começar a não ter tanto, acho que, com erros, assim, de confundir ou de tentar adaptar, porque eu vou conseguir outras teorias que são mais abrangentes, como foi o meu caso, e aí eu não vou precisar adaptar para as minhas necessidades. Mas a gente sabe que isso também é uma questão de interpretação, né, e é subjetivo, então acaba que a pessoa, às vezes, pode entender de um jeito e outro de outro, e a gente tem... É a evolução da ciência, né? Os estudos vão se Faz parte, isso faz super parte, e assim, isso não é uma crítica, e tem que acontecer para que a gente possa, ali na frente, alguém possa enxergar isso e trazer isso para que seja discutido, né, e a ciência sempre foi assim, sempre o tempo todo questionando, né, faz parte, né, do processo. Bom, então, vamos lá. Esse projeto é bem para isso, vou chamar um detalhe aqui, até só citou aqui o professor que é meu colega, que eu entrevistei semana passada, está citado aí na tese, o Eiximbar, Fábio Eiximbar, é um trabalho... Sim, o Fábio. As coisas vão se relacionando, né? O Eiximbar, ele fala também sobre isso, então por isso que eu trago ele, né? Ele fala dessa dificuldade, só que ele adota o turismo de natureza porque ele traz esse viés de discussão dentro da sustentabilidade, da preservação, da questão da gestão, né? E já o meu trabalho não tinha como eu trazer isso, porque eu tenho que perceber como é que o turista, ele enxerga aquele ambiente. Ponto. Ele pode, até aquele ambiente pode ser, tá dentro dos pilares do ecoturismo, mas o meu turista pode não estar enxergando isso. E aí, eu acho que é dentro dessa logística, e é muito interessante a teoria, e a gente às vezes até pensa, baseado parece que é uma coisa muito simples, não, porque a gente tem que analisar se realmente aquele ambiente, ele é de fato um turismo baseado na natureza, tipo assim, eu não posso ter uma sobreposição, por exemplo, os Alpes suíços, as pessoas estão esquiando, né, elas vão para lá para esquiar, naqueles destinos ali de esqui, né. Então, o que está se sobrepondo? É aquela neve, é aquela montanha, é aquele ambiente natural ou é a prática de esqui? Então, quanto mais o atrativo ele se distancia do ambiente natural e ele sobrepõe uma outra atividade, ele já começa a deixar de ter esse viés ou esse olhar do turismo baseado na natureza, né? Então, é bem interessante, apesar, assim, da gente também não ter ainda, mesmo a nível internacional, a gente tem bastantes artigos que abordam e usam muito esse termo, turismo baseado na natureza, mas acho que tem que evoluir bastante, mas tem alguns autores, principalmente clássicos, que já evoluíram. É o Weber, se não me engano, de 1987, alguma coisa assim, que ele também está no meu estudo. E aí... aqui eu não vou falar, né, mas as dimensões conceituais de Edney Rich, lá de 1991, o modelo de Gartner de 1994, né? Só vou passar. Queres fazer alguma pergunta? Não, tranquilo, pode continuar. Tá? E aqui, novamente, são a questão das dimensões, né, o que é o afetivo, o que é o cognitivo e o conativo, que a gente acabou de falar, né, dessa situação que aconteceu durante anos na literatura. Aqui eu já começo a trazer um desenho, né, depois que eu faço toda essa verificação, e eu vejo, por exemplo, eu consigo desenhar quais são esses fatores externos, que a gente chama de antecessores da imagem, né, e quais são, e aqui você vê no centro, imagem cognitiva, imagem afetiva, imagem conativa, né, quem são os componentes, os elementos também que estão antes da aquisição, que aí é, no caso, a motivação que vai me fazer ir lá e comprar, e aí a gente tem a imagem depois da experiência, a questão da satisfação e atenção, e as intenções comportamentais, que é o boca a boca, a revisitação e a recomendação, tá? Já na quarta sessão, eu trago uma revisão da literatura para a construção da matriz teórica de imagem do destino baseado na natureza.
E uma outra coisa também que eu venho observando, e está na minha tese, é por que, Paula, você quis construir, fazer um construto de imagem e destino da natureza? É porque estudar a imagem, ela é muito complexa, e ao mesmo tempo, ela é muito abrangente, né? Porque imagina você colocar todos os atributos que tem dentro de um país, né? Por exemplo, Portugal, todos os atributos que tem em determinado local. Então, alguns autores, eles já recomendam a você estudar o destino, o tipo de destino, e não a localidade em si. Porque o que acontece? A pessoa vai estudar a localidade e aí ela começa a juntar, a trazer faz um construto colocando alguns atributos de cada área, por exemplo, infraestrutura, atrativo cultural, atrativo natural, né? E aí ela vai montando aquilo ali, tentando mensurar a do destino. E aí alguns autores chamam a atenção que talvez a saída fosse nós fazermos construtos relacionados a tipos de destinos, né? Então, por mais que o destino Amazônia tenha a sua parte cultural, e aí eu não estou falando do cultural que não esteja relacionado à natureza, eu estou falando desse cultural, desse patrimônio cultural edificado, que também está relacionado à história daquele local. Eu estou falando, quando que tem na minha matriz de imagem de natureza, são aqueles povos tradicionais que têm uma relação direta, né, com a natureza, né, que fazem parte daquele ambiente natural. E aí, eu estou falando da diferença entre esse cultural, tipo de Portugal, que eu vou ali e eu vou analisar a história daquele país, eu vou analisar os prédios, enfim, a arquitetura, né? Então, imagina você pegar tudo isso e você tentar colocar num construto e tentar validar. Você vai ter que colocar todas as áreas ali. Por isso que alguns autores, dentro da imagem, eles já estavam dando direcionamento para a gente estudar não a localidade, e sim o tipo de destino. Porque quando eu estudo o tipo de destino, eu consigo fazer uma matriz que Mato Grosso do Sul pode aplicar, que Mato Grosso do Norte pode aplicar, que, quem sabe, a África pode aplicar, mas calma que a gente já vai entender como. E aí, a gente passou aí pela busca das referências relacionadas à imagem e destino baseada na natureza, e a gente também reuniu elementos para a construção da matriz teórica sobre imagem e destino baseada na natureza, e a partir dali também a gente criou algumas hipóteses, né, que seriam mais hipóteses relacionadas à teoria, né, então, e também hipóteses relacionadas à própria imagem de destino, né. Perdão, aqui não era a teoria não, a teoria está lá na outra seção, aqui é só hipóteses quantitativas mesmo. Tá? E aqui tem aquelas 4 que eu apresentei e as subhipóteses, né, que fazem parte desses conjuntos de hipóteses principais. Aqui é o meu modelo hipotético, né, então eu estou analisando se realmente esse modelo, ele vai se apresentar, ele vai se apresentar em subdimensões, no caso cognitiva, afetiva e conativa. Paula, pode acontecer que não? Pode, mas a teoria já colocou que isso não é para acontecer, porque quando isso acontece, significa que o arranjo daquele teu modelo tem alguma fragilidade, né? Então, para que ele seja um modelo e ele esteja realmente validado e seja um modelo confiado, o ideal é que ele se apresente dessa forma, né? Na hora que eu vou jogar isso no software, na hora que eu vou condensar essas informações que vão estar todas inicialmente no construto, elas vão ter que se agrupar nessas subdimensões, que aí a gente chama de cognitiva, afetiva e conativa. Então, quando um dos atributos é afetivo, mas entrou no cognitivo, aquele atributo a gente vai ter que descartar, né? Para que o modelo possa ficar redondinho, né? A influência dele na imagem geral, né? E a influência tanto da imagem cognitiva, afetiva e da geral na revisitação, na recomendação e no idioma, tá? Aqui a gente traz um pouco da metodologia, né? Então, a abordagem epistemológica que eu utilizei foi do positivismo, né? Seguindo a linha né, do neopositivismo e também do positivismo lógico, né, onde é feita uma crítica para a própria abordagem, né, epistemológica, que queria, né, ter certeza,
ter certeza, a gente precisava de alguns instrumentos, e aí o Karl Popper vem com o método hipotético dedutivo, que é utilizado também como método na tese, e ela é principalmente de caráter explicativo e descritivo, e a natureza... Paula, mas tem também a natureza qualitativa no teu trabalho, mas a principal natureza do meu trabalho é quantitativa, tá? E aí a gente tem um esquema aí metodológico, né, que a gente partiu dos problemas, a construção das hipóteses qualitativas, e aí a gente foi, então, para o estado da arte, para a construção do referencial teórico, onde a gente identificou várias lacunas. Então, além dessas contribuições que a gente está dando, a gente tem outras lacunas que a gente vai trazendo no decorrer da tese, que é bem interessante para quem está estudando e enveredando aí para a lado da imagem, os objetivos, as hipóteses quantitativas, e aí até que a gente chegou na construção da matriz teórica e a elaboração de instrumento a partir dessa matriz teórica, e nós fizemos toda essa parte da amostra, de quantas purificações a gente precisaria fazer, e as coletas de dados até a parte da análise e interpretação dos dados. Então, eu gosto muito de falar sobre essa construção da matriz, e, professor, se eu não coloquei o tempo aqui. Não, está tranquilo. Tá? Está controlando aí. Sim, tá. Estou controlando e estou muito curioso. Aí, só para mim colocar aqui. Quanto tempo já foi? Meia hora. Eita, meu Deus, falo pouco, né? Então, vamos lá. E aí, assim, para construir essa matriz, eu me baseei no Churchill, que ele fala que um procedimento descreveu que um procedimento para melhor desenvolver o construto de variáveis, né, a partir da construção de uma estrutura que reúna em um só lugar pedaços de variáveis espalhadas nas informações teóricas. Então, a partir de Churchill, é que eu fui realmente pegar esses artigos, analisar os construtos deles, tirar o que era de imagem relacionado a atributos de natureza, né, de meio ambiente, e comecei a colocar isso numa matriz para depois eu montar o que seria os possíveis atributos de um destino baseado na natureza, tá? E aí, a partir dali, eu construí um construto com 99 atributos. 77 deles eram cognitivos e 13 deles afetivos, 9 deles conativos, tá? E isso foi feito com a reunião de 36 autores, só para você ter uma ideia de como é fragmentado quando você estuda o destino todo junto, né? E aí a gente foi um trabalhinho que deu muita dor de cabeça, viu? Mas a gente conseguiu trazer. E aí a gente também fez uma matriz teórica para a questão do WOM e do IWOM, porque quando a gente analisou as variáveis de de recomendação, e a gente analisou as variáveis que eram analisadas no WOM e o IWOM, que é mais atual, a gente viu que tinha diferenças entre essas variáveis. Então, a gente não podia estudá-las juntas, né? Na verdade, a gente coloca num construto, mas depois elas se reorganizam, né? Então, a gente teve que fazer ali uma diferenciação para explicar essas nuances aí que tem, né? Principalmente em relação ao IWOM. Porque antes, quando eu fazia o boca a boca, professor, eu ia com as minhas redes familiares, parentes e amigos, sempre próximos. Hoje em dia, eu estou fazendo isso pelo Instagram. E pelo Instagram, eu tenho uma rede digital, que a gente fala de rede social, mas não são muitas daquelas pessoas, você não convive com elas diariamente, nem mensalmente. Essa é a Catuxa. Abrindo o portão. E aí você não tem essa convivência, por isso é importante também fazer a construção da matriz. Então, nós passamos aí pela primeira purificação, que agora é muito interessante ver como é que o modelo pode ser aplicado em outras realidades, seja do Brasil ou seja a nível internacional. Então, o que foi que eu fiz? Eu montei um grupo de 15 especialistas, né, tanto de instituições públicas como privadas, que tinham conhecimentos, que reuniam bom conhecimento e experiência dentro da área do turismo, dentro da região amazônica, já que a região amazônica era onde eu ia testar esse modelo, né? E então eu fiz vídeo, eu fiz reunião, eu conversei, eu expliquei com eles, fiz assim separado, né? E montei blocos de quem podia ir no horário, no outro, e a gente foi fazendo isso
via online, até porque a gente estava naquele processo pandêmico também, então eu não podia me reunir presencialmente com eles, mas deu super certo. E depois eu encaminhei o formulário com as 99 variáveis. Eles queriam me matar, né? Você imagina, né? Tendo que avaliar 99 variáveis. E a gente fez uma Scarlet de 7 pontos, tá? E foi enviado por e-mail. Nesse estudo, a gente fez uma análise, tanto análise de conteúdo, como de confiabilidade também, de validade do conteúdo, tá? De 99, a gente conseguiu ir para 77 variáveis, né? Mas nós também tivemos algumas contribuições desses especialistas que mudaram algumas coisas, assim como em outra região pode ser mudado, se caso eles observam que determinada variável fica melhor sendo colocada de outra forma. E na segunda purificação, a gente já fez para fazer o teste. Então, a partir do momento que essa análise de conteúdo, né, a gente fez essa verificação e a gente já tinha agora um construto pronto e estudado e verificado, aí a gente foi para fazer o pré-teste, né, e aí a principal base, entre outros indicadores estatísticos, a gente usou a análise fatorial exploratória, né, para a gente verificar como é que aquele modelo, aquela matriz, ele ia se comportar, tá? Então, essa análise entrou na nossa amostra 151 respondentes válidos, mas, na verdade, a gente teve 186, tá? Essa aqui é a região amazônica, não deu para pintar, assim, direitinho onde ela pega, porque esses dois países, esses dois estados de baixo, né, que tem o Mato Grosso, inclusive, não pega tudo, né? Então, mas como não deu para pintar, a gente marcou ele todo. E aí, o que a gente observou? Como é que a gente fez buscou esses 186 respondentes? A gente foi mandando para os empresários, pedindo para quem conhecia, que é de alguém que já tivesse vindo para cá, que não fosse familiar, mandasse para a gente, foi pedindo mesmo, de um por um. E pedindo para os empresários, os agentes de viagem que são daqui, né, que eram parceiros e tudo, que me conheciam, pedindo para enviar só para os clientes que já vieram para o Amazonas, né, e aí eles foram enviando e a gente conseguiu uma amostra bem interessante. E aí a gente percebeu dentro deles, né, essa concentração mais aqui no estado do Amazonas, e a gente vê que eles não transitam só em um único estado, né, eles têm ali se você for contar, não vai dar esse 151, então provavelmente um já foi para 2 ou 3 lugares, né, da Amazônia, o que é bem interessante, tá? A gente também traçou um perfil, eu não vou falar dele agora, e esses resultados aqui, que é do modelo, tá, eu vou tentar explicar assim de uma forma mais tranquila. Primeira coisa foi que o construto estava bem organizado, porque senão ele não teria feito essas dimensões, ele não teria organizado eles nas dimensões cognitiva, afetiva e conativa. Então, ele já conseguiu fazer isso. E uma coisa mais interessante ainda é que na imagem cognitiva, ele conseguiu também deixar ela multidimensional, porque a imagem cognitiva, de acordo até com a teoria, ela é multidimensional. Dificilmente ela vai ser unidimensional. Por quê? Porque você vai trazer atributos da infraestrutura, da cultura, da natureza, do lazer à noite, né, noturno. Então, como é que você vai conseguir uma única dimensão ali, né? Então, a teoria ela já aponta por essa multidimensional e já aponta que o afetivo e o conativo, ele é unidimensional. Ele não vai se subdividir em fatores, como a gente observa aí na imagem cognitiva. Na terceira purificação, aí sim eu cheguei no meu turista realmente de aplicação para validar, vamos, não é testar, validar o modelo que eu estava propondo, tá? Aí a gente já pegou a matriz de 77, passou para 57, né? E a gente fez uma amostra equilibrada do fluxo turístico da região amazônica, e aí a gente pegou como base Amazonas e Pará, que são os principais portões de entrada, né, da região amazônica brasileira, e aí a gente fez um estudo para a gente tentar mensurar essa estratificação. Porém, Amazonas e Pará recebem praticamente o mesmo quantitativo de fluxo,
tá? Sendo que o perfil turístico do Pará, ele não é totalmente voltado para a natureza como é o do Amazonas. Eu vou só dar um exemplo por quê. Porque nós temos a maior quantidade de unidades de conservação e a maior quantidade de floresta ainda se concentra aqui no nosso estado, enquanto que o estado do Pará não tem isso, nem se compara. Enquanto nós temos 58% da nossa, não sei se é 58, 57, 51, mais de 50% da nossa esfera, né, de nosso território de floresta com unidade de conservação, o Pará tem 15, 13%. Então, e até buscando os anuários estatísticos, buscando os boletins de inteligência, de perfil, buscando vários outros documentos, a gente vê que o Pará, ele tem o turismo da natureza, mas ele também é muito forte para o turismo de lazer, o turismo de sol e praia, enquanto que o Amazonas, ele é tipicamente um destino de natureza mesmo. Então, até buscando todo esse referencial, a gente consegue dizer que o destino, né, dentro dessa Amazônia, né, dentro dessa Amazônia, comparando Amazonas e Pará, a Amazonas é o que melhor representa, tá? Uhum. E aí a gente fez para cada variável, a gente colocou 10 respondentes, então a gente não podia ter vamos dizer assim, uma quantidade mínima menor do que 570 respondentes, tá? Porque a gente estava com 57 variáveis para validar, tá? Não vou falar desse monte de coisa estatística aqui. Então, a gente teve 691 respondentes, sendo que só 592 eram válidos. E aqui eu não vou mostrar também, que é relacionado ao perfil, aí vocês podem consultar depois. Aí a gente entra no nosso primeiro componente afetivo. Esse aqui são todos que a gente conseguiu validar, né? Então, a gente vê aqui que são 10, então eles se mantiveram, tá? A gente tinha perdido 3 no teste, e os 10 eles se mantiveram. Então, a gente viu que também, na validação, o modelo, ele continua dizendo o afetivo, ele é unidimensional, ele não virou, não se desmembrou, né? Os índices que a gente encontrou dessa carga, dessa influência, dessa força de cada atrativo representando dentro da imagem foram muito bons, né? Então, por exemplo, a literatura, ela fala que tem que ser acima de 500, então, se você vê aí no item carga padronizada, a gente está tendo 800 para cima, exceto o misterioso, né? Que eu sugiro o misterioso, e aí eu trago esse item, esse atributo, relacionando esse imaginário perdido, né, trazido lá por Diegues, né, que é um autor do mito, né, e aí eu trago ele como item, trazendo ele da literatura, e ele se confirma também, só que um pouco mais abaixo, uma carga um pouco menor do que as demais, mas muito boa, porque está acima de 500, né. Isso aqui são o conativo, tá? Ele apresenta também índices bem superiores ao que a gente se baseou, então boa parte desse conativo aqui a gente puxou de Estilo e de Pereira, né? E aí a gente foi ver se as cargas, elas estavam parecidas, se superaram, então a gente apresenta índices bem superiores, o que significa que, mais uma vez, esse construto do conativo, ele está muito bem organizado, né, e muito bem validado, e o CONA 8 e as variáveis sugeridas pelos especialistas, que é o CONA 8 e o CONA 3, eles também apresentaram valores satisfatórios, que o CONA 8 é os custos com a viagem não interferem na minha vontade de conhecer a Amazônia, ou seja, meu desejo é tão grande que não me importa quanto custa, e nem o tempo que eu vou levar para ir para a Amazônia, porque a gente está falando de turista internacional, né? Isso foi uma sugestão de um dos especialistas, e o CONA 3, sempre imaginei que a Amazônia pudesse mudar minha relação com o meio ambiente. Também teve uma validação bem interessante. E no cognitivo, a gente teve aí todos esses elementos, também nós tivemos, no teste, ele validou, ele se organizou, não validou, ele se organizou em 6 fatores, o cognitivo,
E já no conativo, ele se organizou em 5. Então, teve 3 atributos ali que saíram. Um deles era relacionado às punks, né? E a questão das árvores também, porque a gente tem aquela coisa da árvore, né? Simbologia e tudo mais. E não foi uma coisa que confirmou, ou seja, tem uma influência, mas ela exerce pouca influência, tá? Nessa formação da imagem. E aí a gente tem, aí eles se organizaram dessa forma, então a gente conseguiu dar nomezinhos para cada fator. Por exemplo, fator 1, a gente associou a infraestrutura, porque ele está falando de alimentação segura, de informações online de compras de serviços, né, turístico, o sistema de informação de sinalização, unidades habitacionais. E aí uma coisa bem interessante é que a infraestrutura, vocês vão perceber que todos os fatores, eles tiveram uma representatividade muito forte nesse arranjo. Mas eu pensava que a natureza ia ser o primeiro, né, assim, ia estar em primeiro lugar, com a maior carga, né, mesmo tendo uma diferença pequena, mas mesmo assim ele se sobrepôs, assim, para a gente ver como é importante a gente usar nas estratégias mercadológicas essas questões da infraestrutura nos ambientes de natureza. A gente não sabe por quê, mas a gente pode entender que às vezes as pessoas pensam que não vai ter uma estrutura tão boa para servir, né? E quando chega aqui se surpreende, né, com o que a gente tem para oferecer, pode ser isso, enfim. E aí seria outro estudo, né? Aí o segundo foi a questão do ambiente cultural, né, foram outros aspectos que também tiveram uma carga bem positiva. As atividades turísticas, né, que a gente está na geração do lazer, né, então isso aí também, com certeza, eu imaginava que ia ter uma boa representatividade. A beleza do ambiente natural, ela vem em 4º fator, 940, vamos ver lá a diferença, o primeiro é 11 décimos, né, e o da educação e proteção foi a que menos teve força, mas também uma força muito boa, né? Então, a gente vê aí 0,897, né? E todos os itens também bem interessantes. O arranjo, na verdade, está muito bom. Então, esses são os componentes cognitivos, tá? Aqui eu não vou falar, é mais sobre essa questão da validade discriminante do modelo, que a gente tem aí bons arranjos, né? O que faz realmente dizer que o modelo, de fato, ele é discriminante, ou seja, ele se divide, né, tanto em relação entre as dimensões contra as multidimensões que o cognitivo apresenta, tá? E a análise fatorial confirmatória de segunda e de terceira ordem também, tá? Que vão complementar ali a imagem geral. E aqui a gente tem a influência, né, da imagem de destino em relação ao IWAM, em relação à recomendação, em relação à revisitação. Nós tivemos um poder, né, de explicação muito bom, tanto para o IWAM, né, que é o boca a boca e o boca a boca eletrônico, tá? Entre uma média de explicação de 90% a 92%, mas a de revisitação a gente teve 65%. A literatura, ela diz que acima de 37% já é uma boa carga, né, uma boa relação. Mas, assim, foi boa, mas foi diferente em relação aos outros 2 itens que a gente analisou. E a gente ficou com uma incógnita, né, professor, porque se a questão do desejo, como eles falam, o fato de ter um preço mais alto ou de ter um custo elevado e de ser demorado, né, levar tempo para me chegar nesse destino, isso não mudaria o meu desejo de visitar, mas a revisitação não se confirmou do mesmo jeito que a recomendação, né, do WOM e o WOM. E aí a gente ficou na dúvida, né? Por que será? A gente pode ser porque hoje nós somos bombardeados por vários tipos de atrativos, então eu não quero voltar para aquele destino, eu prefiro ir para outro, enfim, vai ficar aí como lacuna também para ser vista aí pelos futuros pesquisadores, tá? Aqui o modelo estrutural, a gente consegue ver as cargas, né? Mostrando que o modelo tem um bom arranjo, tá bom?
a validade discriminante também de revisitação. Em relação às hipóteses, né, a única que foi parcialmente validada foi a hipótese, o conjunto de hipótese 4, tá? A gente coloca como parcialmente porque a gente teve uma diferença muito grande, né, nesse fator de explicação em relação à influência da imagem de destino na revisitação, tá? E por isso que a gente colocou como parcialmente validada, tá bom? E também a convergência em relação aos sucessores de revisitação e sucessores de recomendação e o homem, eles apresentaram uma alta correlações, então a gente não conseguiu 100% dessa convergência no modelo, tá? Mas não significa dizer que ele não foi validado, ele foi validado mais parcialmente. Então, implicações teóricas, né, a gente traz aí uma matriz teórica de imagem de destino baseada na natureza, que pode ser adaptado para outros modelos, como também pode ser usado como estratégia mercadológica para ir conferindo, né, se há uma mudança dessa imagem, né, por meio dessa matriz, tá? Contribui também para as discussões sobre a imagem de destino baseada na natureza, sobre a imagem de destino da Amazônia, uma escala com propriedades psicométricas confiáveis e validadas, né, considerando que a literatura, isso ainda é incipiente, é escasso, tá? E também trazendo a importância, né, destacando a importância desses usos, né, desses estimadores mais robustos nessa etapa aí de análise e de validação. Em implicações gerenciais, a gente traz, pode oferecer informações para apoiar estratégias de marketing, tanto de instituições públicas como privadas, e também fazer para alguém, né, principalmente relacionado a conhecimento e relacionado a essa relação, sabe, com a natureza. Então, foi uma coisa, assim, bem interessante que a gente conseguiu interpretar. E também a importância, né, de enfatizar as políticas de conservação e o meio ambiente. As limitações, como a gente precisava ter um número muito grande de respondentes, e a gente tinha uma matriz de atributos consideravelmente grande, de 47, 57 foi para 48, a gente usou o Mechanical Turk, que é indicado pela teoria também, pelos teóricos, mas ele tem algumas limitações, né? Outra limitação foi a gente não conseguiu verificar, por exemplo, a imagem antes dele sair e a imagem depois, que é essa relação causal, né? E aplicação em outros destinos turísticos baseado na natureza, né? Então, a gente teve essa limitação do tempo. A gente até gostaria de, sei lá, se amanhã alguém aplicasse, né? Compartilhasse com a gente, para a gente ver aí o que foi de diferente. E é isso, professor. Bem, ó, eu queria parabenizar, eu estou muito encantado, porque é o seguinte, só que uma coisinha ficou na minha cabeça aqui desde quando você começou. E eu vou ter que fazer essa pergunta, assim. O que levou você a pesquisar isso? É porque você já trabalha, é a sua área. Assim, eu fiquei curioso desde o começo. Falei, não, ela deve ser do marketing. Não, ela deve ser do meio ambiente. Não, aí, então eu queria ter essa visão. Assim, que levou? Qual foi o mosquitinho que despertou, assim, ó, vamos fazer pesquisa assim, assim. Ok. Não, eu sou turismóloga, né, e tenho especialização em marketing. Na universidade aqui do estado do Amazonas, eu atuo já há 15 anos, e aí eu dou, a minha disciplina mesmo, lotada, né, na universidade, é a de empreendedorismo e de projetos turísticos. E como a gente faz muito, assim, sempre fez trabalho de extensão, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho numa comunidade, né, ribeirinha, aqui da nossa região, que é a comunidade Bela Vista do Jaraqui, tem que fazer propaganda, né, comunidade Bela Vista do Jaraqui, e a gente fez vários trabalhos ali de extensão, acho que foram mais ou menos uns 5, 6 anos a gente trabalhando junto com essa comunidade, e eu tinha muita, assim, vontade de saber como é que eles percebiam esse turismo comunitário, né, esse turismo ribeirinho, o que eles levavam para fora para falar sobre esse turismo. E aí, quando eu apresentei a proposta para a comissão,
eu trouxe muito esse olhar da qualidade, se eles, qual era a percepção deles, e aí o professor Francisco dos Anjos, né, me orientou: Paulo, o que tu queres falar é de imagem. Aí eu, então vamos junto, vamos falar sobre imagem. Foi desafiador, professor Noslin, porque eu não estava trabalhando com a imagem, eu não estava discutindo a imagem, então eu tive que realmente começar do zero, né? Por isso que é bom doutorado 4 anos, que é para você poder estudar bastante. Pois é, não é o sentido aqui, né, a gente devagar sobre o meu caso e tal, mas desde que você começou a falar, porque eu sou professor da disciplina de marketing, desde o começo eu tenho essa dificuldade de tentar fazer perceber que uma coisa nós aqui do Pantanal, vocês da Amazônia, a gente vender a nossa imagem com a nossa visão. Outra coisa é como o turista recebe tudo isso. Sim. E o teu trabalho entrega tudo isso, entendeu? É assim, a fazer essa avaliação dele. Então, assim, eu fiquei na minha cabeça inteira, isso daí era assim, fundamental para quem vai trabalhar com marketing de destino, com imagem e tudo mais. E aí, tem eu vou levantar só uma questãozinha, numa dos resultados mais alto de pontuação foi a infraestrutura, né? A percepção deles quanto à infraestrutura, e você fez uma fala durante o trabalho. E aí, me permite também usar a tua tese para resolver as questões da minha cabeça. Eu não sei se você se recorda, eu uso isso na aula. Faz muito tempo, faz 20 anos, talvez mais, eu me lembro que logo que a CNN se popularizou, o governo federal foi lá nos Estados Unidos, fez um comercial de 25 segundos, se não me engano, sobre a Amazônia. Não sei se você lembra dessa época, foi uma época onde queriam detectar que 30% dos norte-americanos tinha como destino de férias ecoturismo, e eles queriam pegar essa demanda. E fizeram um filme belíssimo. Eu já tentei achar esse filme aí sobre a Amazônia. Eram 25 segundos, se não me lembro. Só que durante o filme inteiro não aparecia zero de infraestrutura. Zero. Zero de? Infraestrutura. Serviço, aeroporto, hotel, não aparecia nada. Só natureza selvagem. Eles achavam que isso ia ganhar, né? Ia impactar lá no público. Bem, depois fizeram uma pesquisa e descobriram o seguinte: impacto zero, entendeu? Tipo assim, ninguém, não tocou ninguém. Por quê? E aí você coloca na tua pesquisa aí, porque a infraestrutura está ali, está no ponto alto. Você cita aí numa parte da entrevista isso daí, né? Então, eu achei muito importante relatar essa parte da pesquisa, que quando eles olham, né, o turismo de natureza, eles relacionam isso, né, essa questão, você aborda isso na tua tese, né? Sim. E chama realmente muita atenção, porque eu acho que, assim, o comportamento, né, a gente que também é da área do marketing, a gente sabe que o comportamento a gente tem que estar analisando, e o comportamento turístico, ele vai mudando. Hoje a gente vive na era do lazer, né, as pessoas vão querer viajar mais, elas vão querer ter essa experiência em relação à infraestrutura, de bons hotéis, de bons restaurantes, né. Então, hoje você vê, antigamente uma família, a mulher ela não trabalhava, ela só cuidava dos filhos, e o homem, ele trabalhava e trazia todo o sustento para casa. Hoje você já vê a mulher participando, né, nessa parte, então já conseguem planejar uma viagem. As viagens também estão mais acessíveis em relação ao passado, não que esteja barato, né, senão vão pensar que eu estou dizendo que está barato não. Mas as pessoas querem viver todo tipo de experiência. E assim, eu quero ir para a Amazônia, e a gente já fala do turismo de luxo hoje em dia, que já é um segmento consolidado, então as pessoas querem vir, mas elas querem ter também essa infraestrutura à disposição delas, né? E uma coisa assim também que eu trago, que é um caminho que eu já estou seguindo, é também em relação à questão do risco, né? Então, eu não quero ficar num hotel onde eu possa não dormir bem, né, não gostar, eu estou numa cidade tão longe, como é que eu vou, né, resolver essa situação aqui, ou de insegurança, ou de realmente, sei lá, uma série de situações que podem envolver em relação ao risco. Então, um outro trabalho aí que a gente vem desenvolvendo, que futuramente, se Deus quiser, a gente vai ter aí um artigo bem legal em relação a isso. Uhum. É um entrave até do Brasil, né, a questão do risco, da segurança, né? Bem, professora, eu queria agradecer a sua apresentação, assim, muito interessante, espero que o pessoal goste muito e compartilhe.
Tá? Queria agradecer, muito obrigado por contribuir e apresentar seu trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço, professor. Precisando de qualquer coisa, estamos aqui, viu? Ok, a Amazônia sempre presente. Sempre. Obrigado. Tchau, tchau, professor.